Descobri que minha filha não era filha biológica. Foi como se a terra se abrisse debaixo dos meus pés e me engolisse. A vida inteira, um amor que brotou na alma, na carne, no coração. E de repente, o chão some. Meu nome é Teresa. Nasci lá no sertão da Paraíba, naqueles confins onde o sol castiga e a poeira dança, e a vida da gente é feita de luta e de fé. A gente acha que conhece tudo, que o destino tá traçado, que a vida é um rio que corre para um lado só. Mas a vida tem cada curva, cada cachoeira que a gente nem imagina. Hoje, com meus 75 anos, eu te conto a minha. Uma história de amor, de perda e de um segredo que mudou tudo. Quem sabe, contando, a gente entende que ser mãe é muito mais que sangue. Se essa história já te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me conta de onde você tá me ouvindo agora. Eu nasci e cresci no sertão, Senhora Aurora, num pedacinho de terra castigado pelo sol, mas abençoado por um povo de fibra, de fé inabalável. Minha casa era uma casinha de taipa, com telhado de palha, que parecia abraçar a terra vermelha. As paredes, feitas com barro e madeira, eram frescas por dentro, mesmo quando o sol lá fora rachava o chão e secava a garganta. O cheiro de terra molhada depois da chuva, aquele cheiro de vida que brota do chão seco, se misturava com o cheiro do fogão a lenha, que a minha mãe acendia antes do galo cantar. Era um cheiro de aconchego, de casa, de raízes fincadas na vida simples do campo. Lembro do barulho da chuva batendo no telhado de palha, um som que era música pra gente, um presente do céu. As noites eram um espetáculo de estrelas, tantas que parecia que a gente podia tocar o céu com a ponta dos dedos, e a lua, redonda e prateada, iluminava o terreiro como um farol, um guia. A gente não tinha muito, era verdade, mas a fartura vinha da terra. Meu pai, com as mãos calosas de tanto trabalhar, plantava milho, feijão, e criava umas cabras que davam o leite mais gostoso do mundo, fresco e cremoso, que a gente bebia direto do balde, ainda quentinho. Minha mãe, Dona Josefa, era uma mulher miúda, mas de uma força que parecia vinda do céu. Ela tecia redes, bordava toalhas, fazia doces com as frutas da estação, doce de caju com rapadura, mole, macio, que desmanchava na boca, e o doce de batata doce, cremoso, com cheiro de cravo e canela. As mãos dela, finas e ligeiras, pareciam dançar enquanto transformavam o simples em algo saboroso, em um ato de amor. E as histórias que ela contava, sentada na porta da casa, sob a luz da lua, de lobisomens, de almas penadas, de milagres e de fé, me levavam para um mundo de imaginação, para um universo de magia. Eu era a filha do meio, entre dois irmãos. Meu irmão mais velho, Zé, era um gigante de bom coração, que me protegia de tudo e de todos, e a caçula, Lia, era miúda e chorona, mas com um sorriso que iluminava o dia, que me fazia esquecer de tudo. Crescemos livres, correndo no meio do mato, com os pés descalços sentindo o chão quente, a poeira vermelha grudada na pele. A gente subia em árvores para pegar manga e caju, o suco escorrendo pelos cantos da boca, doce e pegajoso, e bebia água direto do pote de barro, fresca, pura, um néctar, um presente da natureza. A infância ali era assim, simples e abençoada, cheia de sol e de risadas, de uma liberdade que hoje em dia a gente não vê mais, não encontra mais. Às tardes de calor, com o sol a pino, a gente descansava debaixo da sombra de uma árvore, ouvindo o canto dos pássaros, o zumbido das abelhas, a melodia da vida. Mas o sertão tem suas regras, suas tradições, tão antigas quanto as serras que nos rodeavam. Minha família era de muita fé, de muita tradição, muito apegada aos costumes dos mais velhos, às crenças passadas de geração em geração. E um dos pilares era a honra. A honra da mulher, a honra da família, o nome que se carregava. O Raimundo, meu avô, era o chefe da família, um homem de poucas palavras, mas de um olhar que impunha respeito, que mandava. Ele dizia que o nome da família valia mais que o ouro, que era mais importante que qualquer riqueza, que qualquer posse, que qualquer vaidade. Mulher tem que ser honrada, Teresa. Honra é tudo. É o nome da família que tá em jogo. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, um aviso, um lembrete constante, um peso invisível que me acompanhava. E eu, menina, via a seriedade no olhar da minha mãe, a preocupação que ela carregava, um fardo pesado, um segredo silencioso. O peso daquelas palavras se misturava com o cheiro forte da jurema, que queimava no fogão para afastar os maus espíritos, um cheiro que me trazia um pressentimento, um aviso, um temor. Eu vi meninas da minha idade serem castigadas por um simples flerte, por um sorriso que não deviam,
por um olhar que ousou se demorar mais do que o permitido. As portas das casas se fechavam para elas, as fofocas se espalhavam como o vento no campo, destruindo vidas, destruindo futuros, destruindo sonhos. A gente crescia com medo de errar, de falhar, de desonrar o nome da família, de ser a vergonha, a ovelha negra, a marcada. As conversas baixinho entre as mulheres, os olhares de pena ou de julgamento que elas trocavam, me ensinavam, sem palavras, que o preço de um erro podia ser alto demais, que podia custar a vida inteira, o futuro, a dignidade. O silêncio delas era um grito, um aviso, um lembrete constante do que se esperava de nós, da nossa conduta, do nosso comportamento. Apesar de tudo, eu sonhava. Sonhava em me casar, sim, mas com um homem que me amasse de verdade, que me respeitasse, que me visse além do meu corpo e do meu nome, que me amasse pela alma. Que a gente tivesse a nossa casinha, cheia de risos de criança, de cheiro de bolo no forno, de calor humano. Queria ter meus filhos, muitos, para encher a casa de alegria, de vida, de barulho. E sonhava em ter uma vida simples, feliz, com a paz do sertão, com a força da nossa gente, mas sem o peso das tradições que asfixiavam, que sufocavam, que tiravam a liberdade, a alegria de viver. Sonhava com tardes de chuva, sentada na varanda, vendo a água cair, sentindo o cheiro da terra molhada, e com o calor de um abraço que fosse meu porto seguro, meu refúgio, meu mundo. Foi num dia de feira na cidade, lá em Juazeiro, que a gente foi vender o que colhemos, as cabras, os queijos, os doces da minha mãe. A cidade era um burburinho de gente, cores e cheiros, um festival de vida. No meio daquele movimento todo, eu vi o Pedro. Ele era filho de um vaqueiro de umas terras vizinhas, um rapaz de poucas palavras, mas de um olhar tão doce, tão verdadeiro, que parecia me ler a alma, me desvendar. Ele me ofereceu um doce de buriti, o fruto do cerrado, com um sorriso tímido que me desarmou, que me fez sentir um calor no peito, um formigamento no estômago. Eu senti na hora, senhora Aurora, que ele era diferente, que ele não carregava o peso das tradições como os outros, que ele tinha uma leveza, uma pureza na alma. Ele não era um moço bonito de se babar, não. Mas tinha um jeito que me encantou, uma voz mansa, um olhar que transmitia paz, uma presença que me acalmava. Nossos olhares se encontraram, e foi como se o tempo parasse, o burburinho da feira sumisse, e só existíssemos nós dois naquele instante, naquele mundo particular, naquele universo nosso. O cheiro de especiarias da feira, o aroma dos doces e dos temperos, se misturava com o cheiro da terra e do suor do campo, e tudo parecia fazer sentido, se encaixar, como peças de um quebra-cabeça que se completam. Eu senti que ele era meu destino, meu amor, minha paz. Começamos a nos encontrar escondido. Na beira do rio, quando o sol já se punha, com as cores do céu pintando o horizonte de laranja, rosa e roxo, um espetáculo diário que nos abençoava com sua beleza. Ou no meio do mato, onde as árvores nos protegiam com sua sombra e seus segredos, onde a gente podia ser a gente mesmo, sem medo de julgamentos, sem olhares curiosos. Ele me trazia flores do campo, umas margaridas amarelas e uns girassóis pequenos, mimos simples, mas que valiam mais que qualquer joia, que qualquer tesouro. E a gente falava do futuro, dos nossos sonhos, da nossa vida juntos. Ele queria ter um sítio, plantar suas coisas, criar uns bichos. Eu queria a nossa casinha, cheia de filhos, cheia de vida, cheia de amor. Meu pai e meu avô, claro, não gostaram. Ele era de fora, não tinha muita posse, não era da nossa família, não tinha o nome que eles queriam para mim, para a filha deles, para a honra da família. Mas o amor, senhora Aurora, quando é para ser, não tem pai que segure, não tem regra que prenda, não tem tradição que impeça. Eu lutei, briguei, chorei, me impus, mostrei a eles que ele era o homem que eu queria, que ele era meu destino, meu amor, meu parceiro de vida. E eles cederam, com o coração partido, com a alma em pedaços, mas cederam, aceitando a minha vontade, a minha escolha. Casamos numa capelinha simples, de pau a pique, com cheiro de mato e de velas, iluminada pela fé e pela esperança. Meu vestido de noiva era de algodão cru, bordado com flores do campo que eu mesma colhi, um trabalho feito com carinho, com dedicação, com amor. Pedro, com sua roupa nova e o chapéu de vaqueiro na mão, parecia o homem mais lindo do mundo, o príncipe dos meus sonhos, o rei do meu coração. A festa foi simples, com um baião de dois, um doce de batata doce feito pela minha mãe, e um sanfoneiro que animou a todos com seu ritmo contagiante, com sua alegria. A gente dançou até o sol raiar, com a alma leve,
com o coração cheio de alegria, de esperança, de um futuro que parecia ser só nosso, construído por nós dois, com nossas próprias mãos, com o suor do nosso trabalho, com a força do nosso amor. E a gente sonhava com a nossa família. Sonhava com os filhos, muitos, para encher a casa de vida, de risos, de barulho. E o Pedro? Ele sonhava com um menino. Um filho homem, para dar continuidade ao nome, ao sobrenome, para carregar o legado, para ter alguém para ensinar os segredos da roça, da vida do campo, da lida com o gado. Um filho para levar meu nome, Teresa. Para ser forte como um touro e justo como um juiz. Para honrar a nossa história. Eu ria, com um sorriso nos lábios e a alma leve, e dizia que Deus daria o que a gente merecia, que Ele daria o que era da nossa vontade, o que fosse melhor para nós. Mas, no fundo, eu sentia que, para Ele, ter um filho homem era mais do que um desejo, era uma necessidade, uma obsessão, uma forma de perpetuar seu nome, sua linhagem. Eu via nos olhos dele, quando ele falava, uma ansiedade, uma expectativa, uma pressa que eu não entendia, que não compreendia. A gente não sabia, senhora Aurora, que o destino, muitas vezes, é cruel, e que os sonhos, por mais bonitos que sejam, podem se quebrar em 1000 pedaços, virar pó, se transformar em cinzas. E que a vida, ela tem seus próprios planos, seus próprios desvios, suas próprias reviravoltas, seus próprios segredos que se revelam na hora certa, no momento inesperado, no tempo de Deus. E que o nosso sonho, de uma família grande e cheia de filhos, se transformaria numa prova de fogo, numa jornada de dor e de revelações. O sol continuava castigando o sertão, e a vida seguia seu curso, um ritmo lento e arrastado. Mas dentro de mim, uma semente de esperança começava a brotar, prometendo uma nova vida, um novo começo, um novo capítulo na nossa história. Eu sentia que o futuro se aproximava, e com ele, a promessa de uma nova vida, de um novo começo, de um novo desafio, de uma nova jornada. Os primeiros anos de casamento foram de um amor que só o sertão entende, um amor que florescia no meio da seca, que resistia a todas as tempestades, que se fortalecia na dificuldade. Pedro era um marido bom, trabalhador, carinhoso, de poucas palavras, mas de um olhar que dizia tudo, que me amava com todo o coração. A gente trabalhava na roça, de sol a sol, de manhã à noite, sob o calor escaldante, e à noite, sob o céu estrelado, a gente sonhava junto com o futuro, com a casa cheia de filhos, de risadas, de barulho. O cheiro de mato, de terra, de suor, se misturava com o cheiro do amor, um aroma que me trazia paz, que me fazia sentir completa, que me fazia sentir viva. O canto das cigarras no fim de tarde, um som que me embalava, que me trazia calma, que me fazia sonhar com um futuro de paz. Mas os filhos não vinham. 1 ano se passou, 2, 3, 4, e nada. Meu corpo não parecia querer cumprir o que meu coração tanto desejava, o que minha alma tanto clamava. O silêncio na casa era ensurdecedor, um silêncio que doía, que pesava, que me sufocava, que gritava a ausência de risos infantis, de passos miúdos, de vozes de criança. Eu chorava em silêncio, de noite, na cama, para não preocupar o Pedro, para não mostrar a ele a minha dor, a minha tristeza, a minha frustração. Ele, por sua vez, também sofria, mas escondia a dor, a angústia, a ansiedade, a frustração, em um sorriso forçado, em um silêncio que doía mais que 1000 palavras, que gritava a sua própria frustração, o seu próprio medo de não ter um herdeiro para carregar seu nome, seu legado. Eu via nos olhos dele a tristeza, a frustração, a ansiedade que o consumia, que o torturava, que o deixava inquieto. A gente tentou de tudo. Chás de ervas que a Dona Maria, a vendedora de ervas da feira, uma mulher velha com o rosto marcado pelo tempo, mas com um olhar que parecia enxergar a alma da gente, recomendava. Benzeduras, simpatias, promessas a São José, a Santo Antônio, a Santa Clara, a todos os santos, para que a bênção da maternidade chegasse, para que a vida brotasse em mim, para que a casa se enchesse de vida. O cheiro de ervas secas, o murmúrio das rezas, a fumaça do incenso que subia ao céu, carregando nossas preces e súplicas. Tudo era uma tentativa de acalmar a ansiedade, de trazer a esperança, de fazer a vida acontecer. Mas nada. Cada mês que se iniciava, a esperança renascia, forte e vibrante, e a cada mês que terminava, a esperança se desfazia em pó, a dor voltava com a mesma intensidade, com a mesma força, me derrubando, me esmagando. A gente sentia o peso do olhar dos outros, os sussurros, as perguntas que não eram feitas em voz alta, mas que pairavam no ar, densas, pesadas, como uma nuvem escura. E os filhos, Teresa?
Quando é que essa casa vai ter um menino para alegrar? A cada pergunta, uma pontada no coração, uma ferida que se abria de novo, sangrando a alma, me machucando por dentro. Minha sogra, uma mulher boa, mas com a tradição fincada na alma, me olhava com pena, com um olhar que dizia tudo, sem precisar de palavras, que a dor dela também era minha dor, que a tristeza dela também era minha tristeza. Ela sonhava em ser avó, em ver a família crescer, em ver o nome do filho perpetuado, o legado da família. O Pedro começou a se calar mais, a ficar distante, com o olhar perdido no horizonte, como se buscasse uma resposta que não chegava, uma solução para o nosso problema, para a nossa dor. Eu via a angústia dele, a frustração, o desespero de não conseguir ser pai, de não dar um filho ao meu avô, ao nosso nome, à nossa família. Ele queria ser pai mais do que tudo, mais do que qualquer coisa na vida. E eu queria ser mãe, mais do que qualquer coisa no mundo. Era uma dor que compartilhávamos, uma angústia que nos unia, mas que também nos separava, nos distanciava, nos deixava em mundos diferentes, com sofrimentos diferentes. O silêncio entre nós, antes tão confortável e cheio de amor, agora se tornava pesado, carregado de angústia, de tristeza, de um segredo que ele guardava e eu não sabia, um fardo que ele carregava sozinho. Um dia, Dona Maria me chamou. Ela estava sentada na sua cadeira de balanço, na frente da sua casinha simples, com o cheiro de ervas no ar, um cheiro que me trazia paz, mas também um pressentimento, um aviso. O olhar dela, profundo e sábio, me penetrava a alma, me desvendava, me via por dentro. Teresa, minha filha. Tem coisa que a gente não entende, mas que a vida mostra. Você tem um coração grande, um amor que transborda. Mas a vida tem seus próprios planos. E às vezes, o caminho é outro. O que você procura, às vezes, não tá onde a gente acha que tá. As palavras dela eram um enigma, um mistério que eu não conseguia decifrar, um recado que eu não entendia, que não compreendia. Mas eu sentia que ela sabia de algo, que ela guardava um segredo, uma verdade que ela queria me contar, mas que não podia, que não devia. O cheiro de arruda e alecrim, que ela cultivava no seu jardim, se misturava com o cheiro de terra molhada, e me trazia um misto de esperança e medo, de ansiedade e curiosidade. O tempo passou. E o Pedro, cada vez mais aflito, mais distante, parecia se fechar em si mesmo, em seus pensamentos, em seus segredos, em sua dor silenciosa. Ele tinha o olhar perdido, a voz rouca, os passos pesados, como se carregasse o mundo nas costas, como se um fardo invisível o esmagasse, o sufocasse, o paralisasse. Eu sentia que ele guardava um segredo, algo que o atormentava, algo que o consumia por dentro, que o deixava doente. Mas eu não ousava perguntar, não queria invadir o espaço dele, a dor dele, o segredo dele. Tinha medo de desvendar algo que me machucaria mais do que a dor de não ter filhos, algo que destruiria o pouco de esperança que me restava, o pouco de fé que eu tinha na vida. Até que um dia, a vida me deu uma surpresa. Não do jeito que eu esperava, não do jeito que eu sonhava, mas de um jeito torto, inesperado, que me pegou de surpresa, que me tirou o fôlego, que me deixou sem chão. O Pedro chegou em casa de tardinha, com o sol já se pondo, as cores do céu pintando o horizonte de vermelho e laranja, um espetáculo de luz. Mas o rosto dele não refletia a beleza do fim de tarde. Estava pálido, os olhos arregalados, a respiração ofegante, como se tivesse corrido uma maratona, como se estivesse fugindo de algo. Nas mãos, um embrulho. Pequeno, delicado, envolto em um cobertor puído, sujo, que parecia ter sido usado muitas vezes, que carregava o peso do tempo. Meu coração disparou, um salto que me deixou sem ar, o sangue gelando nas minhas veias, paralisando. Pedro, o que é isso? O que aconteceu? A voz saiu rouca, quase um sussurro, embargada pelo medo, pela curiosidade, pela ansiedade que me invadia. Ele não disse nada, só me estendeu o embrulho, com as mãos tremendo, a voz embargada pela emoção, pelos soluços contidos. E eu, sem entender, com o coração na mão, abri o cobertor. Era um bebê. Uma menina. Tão pequenina, tão frágil, tão indefesa, que cabia na palma da minha mão, um pedaço de gente que era um milagre, um presente. Tinha uns cabelos fininhos e escuros, uns olhinhos fechados, dormindo um sono tranquilo, sem saber da confusão que a esperava, da vida que a aguardava. O cheiro dela, de bebê recém-nascido, de leite, de pureza, invadiu minhas narinas, me enchendo de uma emoção que eu não sabia descrever, uma mistura de medo, surpresa e um amor que brotava instantaneamente, um amor incondicional. Teresa, a voz do Pedro saiu num sussurro,
embargada pelo choro, pelas lágrimas que escorriam sem parar, molhando o rosto dele. É nossa filha. É a Clara. Meu mundo rodou. O chão da casa, que eu conhecia tão bem, cada rachadura, cada imperfeição, parecia girar sob meus pés, me tirando o equilíbrio, me deixando tonta, desorientada. Não era um bebê vindo do meu ventre, da minha carne, do meu sangue. Mas era a filha que eu tanto sonhei, a filha que a vida me trouxe de um jeito inesperado, de uma forma que eu nunca imaginei. E ali, naquele instante, eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma, que o destino tinha me pregado uma peça, mas uma peça que trazia consigo a maior bênção, o maior presente, o maior amor que eu podia sentir. O cheiro de talco de bebê, de leite materno, de vida nova, preencheu o ar, e a casa, antes tão silenciosa e vazia, agora se enchia de um som novo, um som de vida, um som de esperança, um som de futuro. O choro dela, suave e delicado, era a música mais linda que eu já tinha escutado, um canto de ninar, um bálsamo para minha alma. E naquele instante, eu soube. Soube que ela era minha. Minha filha, para sempre, não importa o que o destino me reservasse, não importa o que o futuro nos trouxesse. Mas o Pedro carregava um segredo. Um segredo que eu não sabia, que eu não desconfiava, que eu não imaginava. Um segredo que, um dia, viria à tona e mudaria tudo de novo, viraria a vida de cabeça para baixo, me deixaria sem chão novamente. A chegada da Clara na nossa casa foi como um raio de sol no meio de um inverno rigoroso, uma primavera que brotou no meio da seca do sertão. A vida ganhou cor de novo, o ar ficou mais leve, e o sorriso voltou aos meus lábios, um sorriso que eu achei que nunca mais sentiria, que nunca mais apareceria. Ela era pequenina, miúda, com os cabelos fininhos e pretos, e uns olhos grandes e curiosos, que pareciam absorver tudo ao redor, que me olhavam com uma doçura que me derretia, que me fazia sentir a mulher mais feliz do mundo. O cheiro dela, de bebê, de leite e de talco de aveia, era o perfume mais gostoso que eu já tinha sentido, um aroma de vida, de esperança, de futuro. Eu a pegava no colo, com todo o cuidado e carinho do mundo, sentindo o calor do corpo dela contra o meu, e o coração batia num ritmo diferente, um ritmo de amor que eu não sabia que existia, um amor incondicional, sem limites, sem fronteiras. O Pedro, que antes estava fechado em si mesmo, distante, angustiado, agora era outro homem. A tristeza nos olhos sumiu, substituída por um brilho de alegria, de orgulho, de um amor que transbordava do peito. Ele a pegava no colo com uma delicadeza que eu nunca tinha visto, beijava os pezinhos, a cabeça, o narizinho, com uma ternura que me comovia, que me fazia amá-lo ainda mais. Ele cantava canções de ninar, baixinho, com a voz rouca, e ela dormia tranquila no colo dele, embalada pela melodia, pelo calor do pai, pela segurança do abraço. O sorriso dele, antes tão raro e forçado, agora era constante, verdadeiro, um sorriso de um pai realizado, de um homem feliz. A casa, antes tão silenciosa e vazia, agora se enchia de um barulho gostoso. O choro dela, as risadas, os balbucios, os primeiros sons, as descobertas. Era uma sinfonia de vida, uma melodia de alegria, um som de esperança que nos embalava, que nos envolvia. Eu amamentava Clara como se ela tivesse saído do meu ventre, do meu próprio corpo. Meu peito, que antes estava vazio e sem leite, agora produzia o alimento que a nutria, que a fazia crescer forte e saudável. Era um milagre. Um milagre da natureza, um milagre de Deus, um milagre do amor. A cada mamada, eu sentia uma conexão profunda, um laço inquebrável que se formava entre nós duas, uma união de almas, um elo eterno. Eu sentia ela como parte de mim, como se ela tivesse nascido de mim, do meu próprio sangue, da minha própria carne. Não importava de onde ela tinha vindo, não importava o passado dela, não importava o segredo que o Pedro guardava. Ela era minha filha. Minha, de corpo e alma, de coração e de vida. O cheiro do leite materno, o calor do corpo dela contra o meu, a respiração suave dela no meu peito. Era um paraíso, um refúgio, um mundo só nosso. Os vizinhos, claro, falavam. Gente curiosa, gente invejosa, gente que não tinha o que fazer, a não ser cuidar da vida dos outros, espalhar boatos, fofocar. De onde veio esse bebê, Teresa? Tão de repente, né? Essa menina não parece com vocês. Dona Maria, com a sabedoria dela, com a voz mansa, mas firme, mandava as pessoas se calarem, calava as fofocas, calava os sussurros. A menina veio de Deus, veio do amor. E isso é o que importa. É filha do coração, e isso é o que vale.
É a bênção que essa casa precisava, que essa família precisava. E as pessoas se calavam, diante da sabedoria dela, diante da verdade das palavras dela, diante da força da fé dela. Eu não ligava. Meu coração estava cheio de amor, cheio de gratidão, cheio de uma alegria que nada podia estragar, que nada podia roubar, que nada podia diminuir. Clara cresceu esperta, curiosa, cheia de vida. Corria pelo terreiro com as perninhas miúdas, com a mesma alegria que eu tinha quando criança, os cabelos voando ao vento, o sorriso largo e os olhos brilhando de felicidade. Ela amava a natureza, os bichos, as flores do campo, as árvores, o rio, a vida do sertão. Passava horas conversando com as galinhas, com as cabras, com os pássaros, como se eles pudessem entender o que ela dizia, como se eles pudessem responder. O Pedro a ensinava a montar a cavalo, a cuidar da roça, a plantar, a colher, a respeitar a terra. Eu a ensinava a bordar, a cozinhar, a fazer doces, a cuidar da casa, a costurar, a cantar as canções de ninar que minha mãe me ensinou. A gente vivia numa alegria que parecia não ter fim, uma felicidade que transbordava, que contagiava a todos ao redor, que enchia o ar de uma energia boa, de uma vibração positiva. Ela era a luz da nossa casa, o sol que iluminava nossos dias, a estrela que guiava nossos caminhos. Mas o segredo do Pedro, o segredo da chegada da Clara, continuava ali, guardado a 7 chaves no coração dele, em um canto escuro da alma, assombrando-o, o atormentando, o consumindo por dentro. Eu via nos olhos dele, às vezes, um lampejo de tristeza, de angústia, de uma dor que ele não compartilhava, que ele guardava só para si. Era como se uma sombra o perseguisse, um fardo invisível que ele carregava, um peso que o impedia de ser completamente livre, completamente feliz. Ele se fechava em si mesmo, se afastava, e eu sentia a distância, o muro que se erguia entre nós, um muro feito de silêncio e de segredos. Não insistia, não perguntava. Tinha medo de quebrar a magia, de estragar a felicidade que havíamos construído com tanto sacrifício, com tanto amor, com tanta luta. Achava que, se ele quisesse contar, ele contaria, no tempo dele, na hora certa, quando se sentisse pronto, quando estivesse preparado. E a vida seguiu, com suas alegrias e suas dores, com suas surpresas e suas reviravoltas. A Clara crescia, forte e feliz, cheia de vida, cheia de sonhos, cheia de futuro. E eu, com ela nos meus braços, no meu coração, me sentia a mãe mais abençoada do mundo, a mulher mais completa, a alma mais realizada. O amor dela me curava, me fortalecia, me impulsionava a seguir em frente, a enfrentar qualquer desafio, qualquer batalha. Se essa história te tocou até aqui, me conta nos comentários. Quero saber se você já viveu algo parecido. Mas o sertão, senhora Aurora, tem a sua forma de fazer justiça, de revelar segredos, de trazer à tona o que está escondido. E o segredo do Pedro, aquele que ele guardava com tanto medo, com tanto cuidado, com tanto receio, estava prestes a vir à tona, a ser revelado, a explodir em 1000 pedaços, a mudar tudo de novo. E o destino, em sua ironia, guardava a verdade para o momento mais inesperado, para o dia mais comum, para o momento em que a gente menos esperava, para nos pegar de surpresa, para nos deixar sem chão. Clara já tinha uns 5, 6 anos, talvez 7. Uma menina linda, esperta, com os olhos vivos e o sorriso que iluminava o dia, que me trazia alegria, que me fazia esquecer de todas as dores. A gente vivia uma vida simples, de trabalho na roça, de paz, de amor, de carinho. A casa estava sempre cheia de risadas, de alegria, de barulho, de vida. O cheiro de bolo de milho assando no forno a lenha, o aroma de café fresco, o som dos passarinhos cantando na janela. Tudo era parte da nossa rotina abençoada, do nosso paraíso particular, do nosso mundo perfeito. Eu achava que a vida tinha se acertado, que as tempestades tinham passado, que a calmaria tinha chegado para ficar, que a paz era eterna, que a felicidade era para sempre. A gente é boba, né? Acha que a vida é um mar de rosas, sem espinhos, sem perigos, sem reviravoltas. Mas o destino, senhora Aurora, ele gosta de pregar peças. E a verdade, por mais que a gente tente esconder, por mais que a gente tente enterrar, por mais que a gente tente esquecer, ela sempre acha um jeito de vir à tona, de se revelar, de explodir em 1000 pedaços, de nos deixar sem chão. Era um dia de feira. O sol a pino, escaldante, castigando a terra seca. A gente tinha ido vender umas galinhas, uns ovos, umas verduras que a gente colheu na roça. Clara estava ao meu lado, de mão dada,
com seu vestido de chita florida e os cabelos presos com um laço que eu mesma fiz, um laço de fita, todo colorido. Ela corria de um lado para o outro, curiosa, olhando tudo, com os olhos brilhando de empolgação. O burburinho da feira, as vozes, os cheiros, as cores. Tudo se misturava em uma sinfonia de vida, uma melodia de alegria, um som que me acalmava, que me fazia sentir viva. A gente estava perto da barraca da Dona Maria, comprando uns temperos, umas ervas para os chás, quando eu vi. Vi o Pedro. Ele estava conversando com um homem estranho, um homem que eu nunca tinha visto na cidade, um homem de fora, um forasteiro. O homem era grande, forte, com a cara fechada, os olhos duros, um ar de quem não brincava em serviço, de quem não tinha paciência, de quem era perigoso. E o Pedro? O Pedro estava pálido, o rosto suado, as mãos tremendo, a voz baixa, quase um sussurro, como se estivesse com medo, com pavor, com terror. Senti um arrepio na espinha, um calafrio que percorreu meu corpo, me alertando para algo que eu não compreendia, para um perigo que se aproximava. O coração disparou, um ritmo descompassado no meu peito, um tambor que batia forte e rápido. Dona Maria me olhou, e vi nos olhos dela uma tristeza, uma pena, um pesar, um pressentimento, um aviso de que algo ruim estava prestes a acontecer, de que a tragédia se aproximava. Ela sabia. Ela sempre soube. Aproximei-me devagar, sem fazer barulho, com os ouvidos atentos, tentando entender o que estava acontecendo, o que eles estavam falando, o que eles estavam escondendo. A voz do homem estranho era grave, cortante, cheia de raiva, de ódio, de um rancor que parecia vindo do inferno. Eu quero a menina, Pedro. Ou você me paga o que me deve, o que me roubou, o que me tirou. Ou eu levo a menina de volta, levo o que é meu por direito. A terra pareceu sumir dos meus pés. A voz do Pedro saiu num sussurro, embargada pelo choro, pelo desespero, pela dor, pela vergonha. Não, pelo amor de Deus. Eu vou pagar. Me dá mais tempo. Eu juro. O homem riu, uma risada cínica, cruel, que me gelou o sangue, que me fez sentir um pavor que eu nunca tinha sentido antes. Tempo? Você teve tempo demais, Pedro. Eu quero a menina. Agora. Foi aí que eu entendi. Aquele homem. Aquele embrulho. Aquele segredo. Aquele medo que o Pedro carregava. Tudo se encaixou, como peças de um quebra-cabeça macabro, de uma história de terror. Que menina, Pedro. Quem é esse homem? O que você fez? Minha voz saiu mais alta do que eu queria, quase um grito, embargada pela dor, pelo choque, pelo pavor. Clara, assustada, se escondeu atrás da minha saia, com os olhos arregalados, o corpo tremendo, o choro preso na garganta. Pedro me olhou, os olhos cheios de desespero, de vergonha, de culpa, de uma dor que o consumia por dentro. A voz dele, antes tão mansa e carinhosa, agora era um lamento, um pedido de perdão, um desabafo. Teresa, me perdoa. Eu roubei a Clara. Ela não é minha filha. Não é filha da minha irmã. Eu a roubei daquele homem. Ele é o pai dela. O pai de verdade. Meu mundo desabou. Em 1000 pedaços. Um terremoto, um furacão, um tsunami que me engoliu, me afogou, me deixou sem ar. A menina que eu amamentava, que eu criava com todo o amor do mundo, que eu achava que era minha filha, meu sangue, minha carne, não era. Não era minha. Não era do Pedro. Era filha de um estranho, de um homem que me olhava com ódio, com rancor, com desprezo. O ar faltou, meus pulmões se recusaram a respirar, o coração parou de bater, o mundo girou, a visão embaçada, o corpo fraco, sem forças. Caí de joelhos no chão da feira, no meio da multidão, do burburinho, do movimento, sem me importar com os olhares curiosos, com os sussurros, com os julgamentos. As lágrimas escorriam sem parar, molhando meu rosto, se misturando com a poeira, com a sujeira, com a dor, com a humilhação. A dor era física, uma pontada aguda no peito, no estômago, na alma, me dilacerando, me quebrando por dentro. O choque me paralisou, me deixou sem reação, sem voz, sem forças. O homem se aproximou, e pegou Clara pelo braço, com uma força bruta, sem delicadeza, sem carinho, como se ela fosse um objeto, uma mercadoria, um pedaço de carne. Ela chorou, um choro alto, desesperado, chamando por mim. Mamãe! Mamãe! Naquele instante, senhora. Aurora, uma força que eu não sabia que existia, uma força que veio do fundo da alma, do fundo do amor de mãe, me levantou. O instinto de proteção,
a fúria de uma leoa defendendo sua cria, me impulsionou. Eu me joguei em cima do homem, com todas as minhas forças, com a raiva que me consumia, com o ódio que brotava no meu peito. Arranhei, mordi, chutei, gritei, com a voz embargada pela dor, pela fúria, pela desesperança. Ela é minha filha. Você não vai levar ela. Ela é minha. Minha. O homem me empurrou para o lado, com uma força que me jogou no chão, me fazendo sentir uma dor aguda, excruciante. Mas eu não desisti. Levantei de novo, com a dignidade que me restava, com a raiva que me impulsionava, com a força que vinha do amor, da proteção, da maternidade. O sangue escorria das minhas mãos, dos meus joelhos, da minha alma, mas eu não sentia dor, só a fúria, só a raiva, só o desespero de perder o que era meu, o que era minha vida, o que era meu amor. O Pedro tentou intervir, mas o homem o jogou para o lado com facilidade, como se ele fosse um boneco de pano, sem força, sem poder. E levou a Clara. Arrancou ela dos meus braços, da minha vida, do meu coração. Ela chorava, gritava, chamava por mim, estendendo as mãozinhas em minha direção, implorando, pedindo ajuda, pedindo para não ir embora. E eu, ali, no chão da feira, vi ela indo embora, se afastando, sumindo no meio da multidão, como um ponto minúsculo no horizonte, se perdendo na escuridão. O choro dela, o grito dela me chamando de mamãe, ecoava na minha mente, me torturando, me assombrando, me perseguindo. O vazio que se instalou no meu peito era maior do que qualquer dor que já senti na vida, maior do que qualquer perda, maior do que qualquer sofrimento. Eu estava quebrada, em pedaços, sem chão, sem ar, sem vida. O Pedro, ali do lado, chorava, se desculpava, implorava perdão. Mas eu não tinha ouvidos para ele, não tinha olhos para ele. A dor de perder Clara me consumia, me cegava, me surdava. Ele tinha me enganado. Tinha me roubado, sim, mas não o dinheiro, não a posse. Tinha roubado meu passado, meu futuro, minha verdade, minha história. Tinha me roubado a certeza de ser mãe, de ser completa, de ser feliz. Tinha me roubado a minha filha. Aquele dia, a vida me tirou tudo de novo. A esperança, a alegria, a paz, a certeza de ter uma filha. O sol continuava castigando o sertão, mas para mim, o mundo tinha virado escuridão, noite sem fim, sem estrela, sem lua, sem luz. Eu estava sozinha de novo, com a alma em carne viva, exposta ao mundo, à dor, ao sofrimento. E com um segredo que, agora, não era só do Pedro, mas era meu, e me assombraria para sempre, me perseguiria, me torturaria. Os dias que se seguiram à partida de Clara foram um borrão de dor, de vazio, de uma solidão que me corroía por dentro, que me consumia, que me transformava em pó. Eu me sentia como um poço seco, sem água, sem vida, sem esperança, sem um pingo de energia, sem um sopro de vida. A casa, antes cheia de risadas e de vida, agora era um túmulo silencioso, um eco da minha dor, da minha perda, da minha ausência. O cheiro de bebê, de leite, de talco, que antes me trazia alegria e consolo, agora me torturava, me lembrava da ausência, do vazio, do que eu tinha perdido, do que me foi roubado. O Pedro tentava se aproximar, com a voz embargada pelo choro, os olhos cheios de culpa, de arrependimento, de remorso. Ele me pedia perdão, ajoelhado aos meus pés, com as mãos unidas em prece, com a alma em carne viva. Ele contava a história, aos poucos, com a voz tremendo, quase um sussurro. Que a irmã dele, que morava longe, em outro estado, tinha tido essa filha, a Clara, de um caso com um homem perigoso, um jagunço que a explorava, que a ameaçava, que a maltratava. Que a irmã morreu no parto, e o homem, cruel e sem coração, jogou a criança no lixo, literalmente, como se fosse um bicho, um objeto, um nada, para não ter que cuidar, para não ter que assumir a responsabilidade. E que o Pedro, sem ter para onde ir, sem saber o que fazer, com o coração partido, com a alma em pedaços, apavorado e desesperado, resolveu roubar a menina e trazer para casa, para me dar a filha que eu tanto sonhava, para me dar a alegria que me faltava, para me dar a vida que eu tanto buscava, que eu tanto clamava. Ele não queria me machucar. Queria me ver feliz. Queria ser pai. Queria me dar um filho, um herdeiro, um futuro. Queria me dar a família que a gente tanto sonhava, que a gente tanto almejava. Eu ouvia as palavras dele, mas elas não me alcançavam, não me tocavam, não me confortavam. A dor da perda da Clara era tão grande, tão avassaladora, que eu não conseguia sentir nada além de um vazio imenso, uma escuridão que me engolia, que me sufocava, que me paralisava.
Eu via o arrependimento nos olhos dele, a culpa que o consumia, mas a dor dele não diminuía a minha. O peso do segredo, da mentira, do engano, era pesado demais para carregar, pesado demais para perdoar, pesado demais para esquecer. Eu me sentia traída, enganada, usada, humilhada. A mulher que eu amava, o pai da minha filha, o homem que eu confiava com a minha vida, tinha me roubado, tinha me enganado, tinha me roubado a minha história, a minha verdade, a minha maternidade, a minha dignidade. Os dias se arrastavam, longos e vazios. Eu mal comia, mal dormia. A gente se falava pouco, apenas o essencial, o necessário, em um silêncio que gritava a dor, a distância, o abismo que se abria entre nós dois, um muro invisível de mágoa e ressentimento, de raiva e de dor. Eu via a tristeza nos olhos do Pedro, a angústia que o consumia, mas não conseguia perdoar. Não conseguia me aproximar. A ferida era profunda demais, a dor era excruciante demais, a traição era grande demais. O amor que antes nos unia, agora parecia ter se desfeito em pó, em cinzas, em nada. Dona Maria, a vendedora de ervas, veio me visitar. Ela sentou ao meu lado, no terreiro, sob a sombra da mangueira, com o cheiro de ervas no ar, um cheiro que me trazia um pingo de paz, um pingo de calma. Ela não disse nada, só me abraçou, um abraço apertado, de mãe, de amiga, de confidente, um abraço que dizia tudo, que me acolhia, que me confortava, que me transmitia força, que me lembrava que eu não estava sozinha, que eu não estava abandonada, que eu tinha alguém que se importava comigo. E choramos juntas, em silêncio, a dor dela se misturando com a minha, as lágrimas dela se misturando com as minhas, um choro de desabafo, de lamento, de cura. Ela me fez um chá de camomila e de passiflora, para acalmar a alma, para dormir, para aliviar a dor, para trazer um pouco de paz. E ficava ali, do meu lado, em silêncio, apenas com a sua presença, a sua energia, a sua força. A vida, Teresa, ela é feita de perdas e de ganhos, ela disse, a voz mansa, rouca, carregada de sabedoria. Às vezes a gente perde o que a gente acha que é nosso, o que a gente acha que é nosso por direito. Mas a gente ganha outras coisas. A gente ganha a força, a gente ganha a resiliência, a gente ganha a sabedoria. E o amor, minha filha, ele nunca se perde. Ele só se transforma. Ele só se aprofunda. As palavras dela eram um bálsamo para minha alma ferida, uma injeção de esperança, uma dose de ânimo que me impulsionava a seguir em frente, a não desistir, a não me render. Devagar, muito devagar, a vida foi voltando aos poucos. Eu comecei a sair do quarto, a comer um pouco, a me alimentar, a cuidar de mim, a me reerguer. Voltei a trabalhar na roça, a sentir o sol na pele, a terra nas mãos, o cheiro do mato, o som da vida que brotava do chão. A dor da Clara ainda estava ali, forte e viva, uma ferida aberta, que não cicatrizava, que não parava de sangrar, mas eu aprendi a conviver com ela, a carregá-la no peito, como uma cicatriz, como uma marca, como um lembrete de que eu sou forte, de que eu sou resiliente, de que eu sou mãe, e que o amor, ele vence tudo, ele supera tudo, ele transforma tudo. Pedro também estava diferente. O segredo dele, que antes o consumia, que o atormentava, que o deixava doente, agora estava exposto, revelado, e ele parecia mais leve, mais livre, mais em paz consigo mesmo. Ele me pedia perdão todos os dias, com a voz embargada, os olhos marejados, o corpo tremendo, o coração em pedaços. E eu, aos poucos, fui perdoando. Não o engano, não a mentira, não a traição, mas a intenção dele, o amor dele, o desespero dele, a boa fé que o impulsionou a fazer o que fez, por amor a mim, por amor à família, por amor à vida. O perdão não veio de uma vez, como um raio que corta o céu. Veio aos poucos, como uma chuva fina, que molha a terra devagar, que rega a semente da esperança, que nutre o amor. A gente se reaproximou, com cuidado, com paciência, com respeito. Reaprendemos a conversar, a nos olhar, a nos tocar, a nos amar. O amor entre nós se transformou, se tornou mais maduro, mais profundo, mais verdadeiro, mais resiliente. Era um amor que tinha passado pela dor, pela perda, pela traição, mas que tinha resistido, que tinha vencido, que tinha florescido de novo, mais forte, mais belo, mais intenso. Era um amor com cicatrizes, sim, mas cicatrizes que contavam uma história de superação, de resiliência, de perdão, de força, de vitória. A casa voltou a ter cheiro de comida, de café fresco, de bolo assando. A risada do Pedro voltou a ecoar pelos cômodos, e o meu sorriso, antes tão raro e forçado,
agora era constante, verdadeiro, um sorriso de um coração em paz, de uma alma em harmonia. A gente voltou a sonhar. Sonhar com um futuro, sim, mas um futuro diferente, sem grandes expectativas, sem grandes sonhos, sem grandes luxos, mas com a certeza de que o amor era a nossa maior riqueza, a nossa maior bênção, a nossa maior fortuna. Eu nunca mais vi a Clara. Não a procurei. Não por falta de amor, porque amor de mãe nunca acaba, mas por respeito à vida dela, ao destino dela, ao caminho que ela traçou. Eu sabia que, um dia, se fosse da vontade de Deus, a gente se encontraria de novo. Que a vida, em sua ironia, traria ela de volta para mim, para os meus braços, para o meu aconchego. E eu esperava, com a alma em paz, com o coração aberto, com a esperança acesa. Sino, se essa história te tocou, me conta nos comentários. Quero saber se você já viveu algo parecido. Mas o destino, ele é um artesão de surpresas, e a vida, ela é um livro aberto, cheio de capítulos inesperados, de reviravoltas que nos pegam de surpresa, que nos deixam sem chão, que nos fazem questionar tudo o que a gente acreditava. E o reencontro seria tão doloroso quanto a despedida, tão inesperado quanto a chegada, e tão cheio de verdades quanto a revelação. Os anos voaram, senhora. Aurora. A vida no sertão seguia seu ritmo lento, ditado pelo sol e pela chuva, pelas secas e pelas cheias. Eu e Pedro envelhecemos juntos, lado a lado, com as rugas marcando o tempo no rosto, os cabelos brancos, as pernas já cansadas, mas com o coração cheio de um amor que se aprofundou, que se tornou mais forte, mais resistente, mais verdadeiro. A gente aprendeu a viver com a dor da Clara, a carregar a ausência dela no peito, como uma cicatriz, como uma lembrança de um amor que nunca se apagou, que nunca se perdeu. A casa continuava a ter cheiro de café, de bolo, de pão de queijo, e o ar se enchia de um silêncio confortável, um silêncio de paz, de cumplicidade, de amor. Eu já tinha uns 75 anos, talvez mais, eu já não contava mais. As pernas doíam, a vista já não era a mesma, mas a memória era viva, nítida, como se cada detalhe tivesse sido gravado na alma, no coração. Pedro, meu companheiro de vida, meu amor, meu amigo, meu confidente, já tinha partido, virado estrela no céu, me deixando com a saudade, com a lembrança do seu amor, da sua presença. A casa, agora, estava silenciosa de novo, mas não de um silêncio de vazio, de dor, de desespero. Era um silêncio de paz, de memórias, de um amor que perdurava, que resistia ao tempo, à morte. Um dia, eu estava sentada na cadeira de balanço, na varanda da nossa casinha, olhando o sol se pôr, com as cores do céu pintando o horizonte de laranja, rosa e roxo, um espetáculo que me trazia paz, que me acalmava. O cheiro de terra molhada depois da garoa fina, o canto dos pássaros no fim de tarde, o zumbido das abelhas. Tudo era parte da minha paz, do meu refúgio, do meu mundo. De repente, vi uma caminhonete se aproximando na estrada de chão batido, levantando poeira. O barulho do motor quebrando o silêncio do fim de tarde, um som que me despertou do meu torpor, da minha contemplação. Parou na frente da minha casa. Meu coração disparou, um pressentimento que me apertava o peito, uma mistura de medo e esperança, de ansiedade e curiosidade. Desceu uma moça. Ela era alta, bonita, bem vestida, com um ar de cidade, de quem já tinha visto o mundo, de quem tinha vivido muito. Mas os olhos, os olhos dela. Os mesmos olhos grandes, curiosos, profundos, que eu conhecia tão bem, que me olhavam com uma doçura que me derretia, que me fazia sentir um amor que parecia vir de outro tempo, de outra vida. Os mesmos olhos da minha menina. A mesma pinta no pescoço. Era a Clara. Crescida, sim, mas com a mesma essência da minha menina, a mesma inocência no fundo do olhar, a mesma doçura, a mesma fragilidade. Ela me olhou, e um sorriso brotou nos lábios dela, um sorriso que iluminou o rosto dela, que me fez sentir a mulher mais feliz do mundo, a alma mais realizada. Ela veio em minha direção, com os passos firmes, mas com o coração na mão, com a voz embargada pela emoção, pelos soluços contidos. Mamãe, ela disse, a voz baixinha, quase um sussurro, mas que ecoou na minha alma, preenchendo o vazio, curando as feridas, me trazendo de volta à vida. Sou eu. A Clara. Eu abracei ela, com todas as minhas forças, com a alma e o coração, com todo o amor que eu guardava, com toda a saudade que eu sentia. Um abraço apertado, de mãe, que acolhe, que perdoa, que ama sem limites, sem condições, sem cobranças. Sem julgamento, sem raiva, sem rancor, sem mágoa.
Só amor, puro e verdadeiro, um amor que transcende o tempo e as feridas, que cura e fortalece. O calor do abraço dela me inundou, me trouxe de volta à vida, me fez sentir inteira de novo, completa. Senti as lágrimas dela molharem meu ombro, as minhas molharem o cabelo dela, um choro de alívio, de reencontro, de cura. Era um reencontro de almas, de corações que se reencontravam depois de uma longa e dolorosa jornada, de uma vida inteira de separação. Ela me contou tudo. Contou que o pai biológico dela, aquele homem cruel, tinha morrido. Que a vida dele foi cheia de miséria, de dívidas, de perdas, de sofrimento, de solidão. Que ele nunca teve paz, nunca teve alegria, nunca teve amor. Que a herança dele, se é que existia alguma, não valia nada, era apenas um nome vazio, sem significado, sem honra, sem peso. Que ela cresceu sozinha, sem mãe, sem pai, sem carinho, sem amor. Que a vida dela foi de luta, de dor, de sofrimento, de humilhação, de abandono. Que ela nunca se sentiu amada de verdade, nunca teve um lar, um porto seguro, um refúgio. E que ela sempre buscou por mim. Pela mãe que a amou, que a criou, que a protegeu, que a ensinou a viver. Pela mãe que, mesmo sem ser de sangue, foi a mãe de verdade, a mãe de coração, a mãe da alma. Ela me disse: eu descobri que, por mais que meu pai biológico me carregasse no nome, que eu fosse do sangue dele, a verdadeira mãe sempre foi você, mamãe. Você me amou, me criou, me deu carinho, me ensinou a viver. Você é minha mãe, Teresa. E eu sou sua filha. As palavras dela me curaram. Cada palavra era um bálsamo para minha alma ferida, uma injeção de esperança, uma dose de ânimo que me impulsionava a seguir em frente, a não desistir, a não me render. A vida tinha dado a volta. A justiça tinha sido feita. Não do jeito que eu esperava, não do jeito que eu sonhava, mas de um jeito que só Deus explica, com sua sabedoria infinita, com sua providência divina. A vida cobrou. E cobrou dele, com juros, com a mesma moeda que ele usou para nos ferir, para nos abandonar, para nos enganar. E cobrou dela, de uma forma que a trouxe de volta para mim, para os meus braços, para o meu aconchego, para o meu amor. Hoje, a Clara mora comigo. No sertão. Na mesma casinha de taipa, com cheiro de mato e de fogão a lenha, com as paredes de barro cru e o teto de sapê. Ela cuida de mim, me ajuda no dia a dia, com as tarefas, com o carinho, com a paciência. A gente cozinha juntas, com o cheiro de tempero no ar, com as risadas que voltaram a encher a casa. A gente conversa, horas a fio, sobre tudo, sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro, sobre os sonhos, sobre as tristezas, sobre as alegrias, sobre as dores, sobre os amores. Ela me conta as histórias dela, as aventuras, os desafios, as superações. E eu conto as minhas, sem medo, sem segredos, sem reservas, sem filtros. A vida nos deu uma segunda chance. Uma chance de recomeçar, de reconstruir, de amar de novo, de curar as feridas, de cicatrizar as dores. As cicatrizes ainda estão ali, na alma, no corpo, são marcas da vida, mas agora elas são parte de uma história de superação, de resiliência, e de um amor que venceu o tempo e as adversidades, que se fortaleceu na dor, que floresceu no sofrimento. E eu, com a minha filha nos meus braços, no meu coração, me sinto a mulher mais abençoada do mundo, a mãe mais completa, a alma mais realizada. Porque ser mãe, senhora, Aurora, é muito mais que sangue. É amor. É cuidado. É carinho. É doação. É alma. É vida. Se essa história te tocou, se inscreve e ativa o sininho. Aqui sempre tem história real para lembrar que ninguém está sozinho nesse mundo, que a vida dá voltas e que o amor de mãe é inabalável. Obrigada por me ouvir até o fim. Um beijo da Dona Teresa.